Meu irmão, minha irmã, que a paz do Cristo esteja convosco. Existe uma dor silenciosa que habita o coração de muitos pais neste exato momento. É aquela sensação de que algo não está bem com seu filho, mas você não consegue nomear exatamente o que. Talvez seja um comportamento diferente, um olhar distante, um silêncio onde antes havia alegria, e no fundo da alma, uma pergunta insistente, martela: será que meu filho precisa de ajuda e eu não estou percebendo? Hoje vamos conversar sobre 5 sinais que não podem ser ignorados. Sinais que a espiritualidade superior nos orienta a observar com atenção e amor. Porque reconhecer que uma criança ou adolescente precisa de auxílio não é falha dos pais, é prova de amor vigilante e responsável. Primeiro sinal é a mudança drástica de comportamento. Observe, meu irmão, quando uma criança que sempre foi comunicativa, alegre e participativa, de repente se fecha em seu quarto, evita conversas e perde o interesse por atividades que antes a encantavam, algo está pedindo socorro através desse comportamento. A doutrina espírita nos ensina que somos espíritos imortais em processo de evolução e que as experiências da infância e juventude são fundamentais para o desenvolvimento do ser. Quando um filho muda drasticamente, pode estar enfrentando conflitos internos profundos, sejam eles de natureza emocional, social ou mesmo espiritual. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos mostra que os espíritos encarnados passam por provas e expiações necessárias ao seu crescimento. Uma criança que se isola pode estar lidando com questões que ultrapassam sua capacidade de compreensão naquele momento evolutivo. Pode estar sofrendo bullying na escola, experimentando ansiedade, depressão ou até mesmo influências espirituais negativas que se aproveitam de sua fragilidade momentânea. Como pais, nossa missão é estar atentos. Não se trata de invadir a privacidade, mas de criar pontes de diálogo. Pergunte-se: há quanto tempo não tenho uma conversa verdadeira com meu filho? Quando foi a última vez que olhei nos olhos dele sem pressa, sem julgamento, apenas com amor? A mudança comportamental é o primeiro grito da alma pedindo amparo. Segundo sinal é o isolamento social e a fuga das relações. Quando seu filho começa a se afastar dos amigos, recusa convites para sair, prefere ficar trancado no quarto imerso em telas ou simplesmente demonstra desinteresse por qualquer interação humana, acenda um alerta em seu coração. O ser humano é, por natureza divina, um ser social. Fomos criados para o convívio, para a troca, para o aprendizado através das relações. Jesus nos ensinou pelo exemplo. Ele vivia entre as pessoas, curava, conversava, ensinava. O isolamento prolongado vai contra a nossa essência espiritual. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos alerta que o isolamento pode ser porta de entrada para obsessões espirituais e desequilíbrios emocionais graves. Uma criança ou adolescente que se isola está construindo muros ao invés de pontes. E esses muros podem se tornar prisões invisíveis. Muitas vezes, o isolamento é sintoma de baixa autoestima, depressão, ansiedade social ou até mesmo de situações traumáticas que a criança não sabe como expressar. Pode ser também reflexo de comparações constantes nas redes sociais, onde vidas aparentemente perfeitas geram sentimentos de inadequação e inferioridade. Como pais espiritualizados, devemos criar um ambiente onde nossos filhos sintam-se seguros para compartilhar suas dores, onde saibam que serão acolhidos, não julgados, onde compreendam que vulnerabilidade não é fraqueza, mas coragem de ser autêntico. Se seu filho está se isolando, aproxime-se com delicadeza, ofereça sua presença,
sem exigir palavras imediatas. Às vezes, apenas estar ali, disponível, já é o primeiro passo para a reconexão. Terceiro sinal são as alterações significativas no sono e na alimentação. Preste atenção. Meu irmão, minha irmã, nosso corpo físico é o templo sagrado onde o espírito habita temporariamente. Quando esse templo demonstra desequilíbrios profundos através do sono e da alimentação, é o espírito sinalizando que algo não vai bem. Uma criança que passa a ter insônia persistente, acorda frequentemente com pesadelos, ou o contrário, dorme excessivamente como forma de fuga da realidade, está manifestando um desajuste que precisa ser investigado. O mesmo vale para a alimentação. Perda abrupta de apetite, recusa alimentar, episódios de compulsão ou sinais de transtornos alimentares não devem ser minimizados. A doutrina espírita nos esclarece sobre a íntima conexão entre corpo e espírito. André Luiz, através das obras psicografadas por Chico Xavier, descreve como nossos estados emocionais e espirituais afetam diretamente nosso corpo físico. O desequilíbrio mental e emocional se manifesta no corpo e uma criança ainda não tem maturidade para processar sozinha essa conexão. Transtornos como ansiedade e depressão frequentemente se manifestam primeiro através dessas alterações físicas. Um adolescente que desenvolve padrões alimentares restritivos pode estar buscando controle sobre algo em sua vida que sente estar fora de controle. Uma criança com insônia crônica pode estar carregando medos, preocupações ou até mesmo lembranças de vidas passadas que afloram em seus momentos de repouso. Não ignore esses sinais como fases normais. Investigue com amor e, se necessário, busque ajuda profissional. Um nutricionista, um psicólogo, um médico, todos são instrumentos que a providência divina coloca em nosso caminho para auxiliar na cura. E não se esqueça da prece e da água fluidificada. A energia do lar, as vibrações que cultivamos em família, também influenciam diretamente o bem-estar de nossos filhos. Um lar em harmonia, onde reina o respeito e o amor, é remédio poderoso para a alma encarnada. Quarto sinal é a queda brusca no desempenho escolar. Quando um filho que sempre foi dedicado aos estudos repentinamente começa a tirar notas baixas, perde interesse pelo aprendizado, falta às aulas ou demonstra apatia total em relação à escola, é hora de investigar além das aparências. A educação é um dos pilares da evolução espiritual. O conhecimento ilumina a consciência e expande os horizontes do espírito. Uma criança que abandona esse interesse pode estar enfrentando dificuldades que vão muito além da preguiça ou rebeldia. Pode ser bullying silencioso que ninguém percebeu, pode ser dificuldade de aprendizado não diagnosticado, como dislexia ou TDAH, pode ser depressão, roubando a energia vital necessária para o estudo. Pode ser conflitos familiares, sugando toda a capacidade de concentração. Ou ainda, questões espirituais mais profundas, como obsessões que turvam o raciocínio e a motivação. Divaldo Franco nos ensina que cada criança é um espírito em missão, trazendo consigo bagagens de existências passadas e propósitos específicos para esta encarnação. Quando esse espírito encontra obstáculos que o impedem de cumprir sua jornada evolutiva através do aprendizado, ele adoece emocional e espiritualmente. Como pais, não devemos apenas cobrar resultados, mas compreender as causas, sentar ao lado do filho, olhar nos olhos e perguntar: o que está acontecendo? Como posso te ajudar? É mais eficaz que qualquer bronca ou castigo. Lembre-se, a escola não é apenas um lugar de aprovação em provas, mas um campo de experiências sociais, emocionais e evolutivas fundamentais. Se seu filho está falhando ali, algo maior está pedindo atenção. Quinto sinal são os comportamentos autodestrutivos ou expressões de desespero. Este é talvez o sinal mais alarmante e que exige ação
imediata. Quando uma criança ou adolescente começa a se machucar propositalmente, fala sobre morte, demonstra desejo de desaparecer, se expõe a situações de risco deliberadamente ou expressa sentimentos de desesperança sobre a vida. Meu irmão, minha irmã, este é o momento de maior alerta. A automutilação, os pensamentos suicidas, o uso de substâncias, os comportamentos de risco extremo, tudo isso são gritos desesperados de uma alma em profundo sofrimento. A doutrina espírita nos ensina, com toda clareza, que o suicídio é uma ilusão trágica. Aquele que interrompe voluntariamente sua existência física não encontra o alívio que busca, mas sim consequências ainda mais dolorosas no plano espiritual. Kardec nos alerta que o suicida permanece preso às dores que tentou fugir, muitas vezes em estado ainda mais grave. Mas aqui está a chave fundamental. Quando uma criança ou adolescente expressa esses pensamentos, não é hora de sermão doutrinário, é hora de amor incondicional, amparo urgente e ação imediata. É hora de buscar ajuda profissional especializada, menos psicólogos, psiquiatras, grupos de apoio. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos ensina que a depressão é uma das maiores epidemias da atualidade, atingindo também as crianças. Não é fraqueza espiritual, não é falta de fé, não é castigo divino, é um desequilíbrio que precisa ser tratado com seriedade, amor e recursos adequados. Se seu filho expressa desejo de morrer, acredite nele. Não minimize, dizendo isso é bobagem, ou você tem tudo para ser feliz. A dor emocional é tão real quanto a dor física e, para quem está sofrendo, aquele momento é uma realidade avassaladora. Procure ajuda imediata. Ligue para o Centro de Valorização da Vida, menos CVV, 188. Busque um profissional de saúde mental, intensifique as preces e a renovação vibratória do lar. E principalmente, terra presente fisicamente, emocionalmente, espiritualmente presente. Não deixe seu filho sozinho com essa dor. Mostre que a vida, mesmo em seus momentos mais sombrios, tem valor e propósito, que as tempestades passam e que há sempre uma luz no fim do túnel, mesmo quando nossos olhos ainda não conseguem vê-la. Agora, meu irmão, minha irmã, precisamos falar sobre algo fundamental: a responsabilidade espiritual que assumimos ao trazer um filho ao mundo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que os espíritos que se tornam nossos filhos não chegam por acaso. Há laços kármicos, débitos e créditos de vidas passadas, oportunidades de resgate e evolução mútua. Aquela criança é um espírito que nos foi confiado pela providência divina e temos o dever sagrado de amparar lá em sua jornada evolutiva. Isso não significa que devemos nos culpar por cada dificuldade que nossos filhos enfrentam. Eles também trazem suas próprias provas e aprendizados, mas significa que devemos estar vigilantes, presentes e dispostos a auxiliá-los quando necessário. Muitos pais têm medo de buscar ajuda por vergonha, por orgulho, por receio do julgamento alheio, mas o verdadeiro amor supera esses medos. Reconhecer que seu filho precisa de apoio profissional não é admitir fracasso, é demonstrar sabedoria e coragem. A espiritualidade superior não nos pede perfeição, mas nos pede sinceridade, dedicação e amor. Jesus nos ensinou através da parábola da ovelha perdida. O bom pastor deixa as 99 para buscar aquela que se perdeu. Assim devemos ser com nossos filhos, atentos, cuidadosos, dispostos a ir busca los quando se perdem nos caminhos obscuros da dor emocional. A prevenção começa no cotidiano, nas pequenas escolhas diárias que fazemos como família. Um lar onde há diálogo verdadeiro é um lar onde os sinais de sofrimento são percebidos antes que se tornem crises.
Reserve tempo de qualidade com seus filhos, não aquele tempo apressado entre uma obrigação e outra, mas momentos genuínos de conexão. Pode ser um jantar sem televisão e sem celular, onde cada um conta como foi seu dia. Pode ser um passeio no parque, uma conversa antes de dormir, um abraço demorado. Ensine seus filhos que todas as emoções são válidas, que tristeza não é fraqueza, que medo não é vergonha, que raiva pode ser expressa de forma saudável. Crie um ambiente onde eles possam ser vulneráveis sem medo de julgamento. E principalmente, seja o exemplo. Nossos filhos aprendem mais com o que fazemos do que com o que falamos. Se você também cuida da sua saúde mental, se busca equilíbrio, se demonstra suas próprias emoções de forma saudável, está ensinando pelo exemplo que cuidar de si é importante e natural. A oração em família, a leitura evangélica, o estudo da doutrina espírita, adaptado à compreensão das crianças, tudo isso cria uma base espiritual sólida, mas não substitui o amor cotidiano, a presença atenta, o olhar que percebe quando algo não vai bem. Quero que você compreenda algo fundamental. Reconhecer esses 5 sinais e agir a tempo pode salvar uma vida. Pode transformar completamente a trajetória de um espírito encarnado. Pode evitar sofrimentos imensuráveis. Quantas tragédias poderiam ter sido evitadas se um pai tivesse percebido o isolamento a tempo, se uma mãe tivesse investigado aquelas alterações no sono, se alguém tivesse levado a sério aquela frase aparentemente inocente sobre não querer mais viver. Não subestime o poder de uma intervenção amorosa. Buscar um psicólogo para seu filho não é exagero, é cuidado. Procurar um psiquiatra quando necessário não é fraqueza, menos é responsabilidade. Frequentar um centro espírita para tratamento de passes e água fluidificada não substitui a medicina, mas a complementa harmoniosamente. A cura verdadeira é integral, corpo, mente e espírito, trabalhando em harmonia, e você, pai ou mãe, é o maestro dessa orquestra. É quem pode coordenar todos os recursos disponíveis, menos médicos, terapêuticos, espirituais, para amparar seu filho. Lembre-se sempre, não existe vergonha em precisar de ajuda. Existe vergonha em omitir-se quando a ajuda é necessária. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final desta reflexão, mas não ao final da nossa responsabilidade como pais e educadores. Recapitulando os 5 sinais que não podemos ignorar. Primeiro, a mudança drástica de comportamento, menos aquele filho que era de um jeito e subitamente se transforma em outro. Segundo, o isolamento social. Quando a criança se fecha, evita pessoas e constrói muros ao invés de pontes. Terceiro, as alterações no sono e na alimentação, sinais físicos de desequilíbrios emocionais e espirituais profundos. Quarto, a queda brusca no desempenho escolar, indicativo de que algo maior está impedindo o desenvolvimento natural. E quinto, o mais grave, comportamentos autodestrutivos ou expressões de desespero, que exigem ação imediata e amor incondicional. Esses sinais, eles são oportunidades de intervenção amorosa. São portas que se abrem para que possamos entrar e resgatar nossos filhos das águas turbulentas do sofrimento emocional. Que possamos desenvolver esse olhar atento, esse coração sensível, essa presença constante, que possamos ser para nossos filhos o porto seguro, onde eles saibam que sempre podem retornar, não importa quão perdidos se sintam. E quando percebermos esses sinais, que tenhamos a coragem de agir, de buscar ajuda e dizer: meu filho, estou aqui, vamos atravessar isso juntos, você não está sozinho. O amor verdadeiro é vigilante sem ser sufocante. É presente sem ser invasivo. É forte o suficiente
para reconhecer a própria limitação e buscar recursos além de si mesmo quando necessário. Que o alto nos ilumine nessa missão sagrada de amparar os espíritos que nos foram confiados. Que tenhamos sabedoria para perceber, coragem para agir e amor para acolher sempre. Um abraço fraterno do fundo do meu coração, paz e luz.